Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Dividindo por Zero, o podcast de quem faz acontecer na indústria. Pessoal, hoje a gente está recebendo aqui o Douglas Oliveira, executivo aí de vendas da Honro, né? Douglas, muito obrigado por ter aceitado o convite, é um prazer te receber aqui e vou passar a palavra para vocês se apresentar para o pessoal. Fábio, obrigado. Nós que agradecemos a oportunidade de estar participando. É, é muito importante esse movimento de compartilhar conhecimento, promover a conscientização em tecnologia, porque eu acho que é a partir daí que as pessoas vão começando a ter mais acesso e sabendo o que é possível de ser feito, né? Bom, eu faço parte do time comercial da Onro. A Onro é uma empresa japonesa. Ela tem um pouco mais de 100 anos de mercado e aproximadamente 45 anos de Brasil. E o nosso escopo fornece equipamentos para a área de automação industrial, desde o processo de chão de fábrica, né, o sensor, a parte de sensoriamento, cabeamento, até a parte de controle de movimentação, controle de processos, sensores e medidores de temperatura, toda a parte de visão computacional. Então, a gente tem um portfólio bem forte para a parte de rastreabilidade, com leitores de código, leitores OCR, sistemas de visão para inspeção de qualidade. E a parte de robótica, né? Alguns robôs de processo e também o portfólio de robôs colaborativos e AMRs, que são os robôs móveis. Então, assim, é uma empresa bem completa no escopo do fornecimento de automação industrial. Obrigado pelo convite, espero que seja produtivo. Não, bacana. Obrigado, Douglas, aí por ter aceito, né, o nosso convite. A ideia hoje é a gente conversar com o pessoal, explanar bastante um assunto que está super em voga, né? A gente nem dá mais para chamar de tendência, acho que já é uma realidade, né? Que são os cobots, né? Aqui na nossa região também, muito sistema de visão, né? Então, a ideia é explorar bastante um pouco de cobalt, um pouco de AMRs, né? Um pouco de sistema de visão e trazer um pouco da experiência sua aí, Douglas, e do portfólio Honro aí para o pessoal, né? Para começar, o Douglas, o que que é um Cobalt? Vamos explicar para a galera aí o que que é um Cobalt e qual é a diferença de um Cobalt para um robô de processo normal aí, digamos assim. Perfeito. Basicamente, a gente está falando da parte de segurança, no que diz respeito à operação dos dois robôs. Então, por exemplo, se nós falarmos de um robô de 6 eixos, muito comumente chamado de braço robótico, pela geometria do robô e as articulações que ele possui, né? Cada um dos eixos simula muito bem um braço humano. Então, qual que é a diferença conceitual das duas linhas de produto? Um robô de processo, uma vez que ele foi programado para fazer uma determinada rota, para fazer tomar uma ação, ele recebe os sinais da automação e executa aquela ação independente de outros fatores não previstos inicialmente. Então, se ele receber um sinal de input de um sensor que a peça a ser manuseada está disponível para ser manuseada, ele vai executar a rota programada, vai pegar a peça e vai entregar ela no ponto de destino. E ele não está enxergando esse meio do caminho, né? Uhum. Ele vai, enfim, fazer o Vai que ele tem que executar a fazer. trajetória dele, conforme Exato. demandado. Um robô colaborativo, ele foi projetado e totalmente dimensionado para trabalhar de forma colaborativa, ou seja, junto com os seres humanos. E por esse fator ele tem alguns requisitos de segurança baseados em norma, né? Então isso não é o sentimento da honra em relação à segurança e nós criamos um produto baseado na nossa visão de segurança. Não, isso é normatizado, né? O produto é homologado antes de ser lançado dentro de um conceito geral. E aí ele tem ferramentas adicionais para inibir uma ação, a movimentação do robô, caso ele ofereça algum risco para o operador, para a pessoa que estiver trabalhando junto com ele. Então, a principal diferença entre os dois é que o robô de processo tem que trabalhar isolado do ser humano, a gente tem que
prever periféricos que não permitam a movimentação dele com pessoas perto, e o robô colaborativo, ele pode trabalhar do lado de uma pessoa sem outros periféricos, que ele vai garantir essa interface segura. Não, bacana. Então, assim, pessoal, só reforçando, né? O robô tradicional é aquela célula robotizada, grande, né? Totalmente isolada da operação, né? E o cobot é aquele robozinho do filme ali, aquele bracinho, aquele cara que trabalha do lado do ser humano. Ele tem, como o próprio Douglas falou, uma infinidade de sensores, o movimento dele ele tem as características boas, né? E tem as limitações, vamos dizer Sim. assim, né? Qual seria, assim, três, quatro itens para a gente só falar as vantagens, as desvantagens, uma ideia para o pessoal, quando vai um, quando vai o outro, Douglas? Perfeito. É, as principais limitações estão em capacidade de carga. Não tem como eu falar falar de uma indústria pesada, né? Que eu tenha uma carga de 200 quilos. Em nenhuma circunstância, uma carga de 100, 150, 200 quilos pode ser movimentada próximo, com pessoa próximo. Então, por uma questão natural do peso da carga também ter que ser um peso seguro, digamos assim, você tem uma limitação de capacidade de carga. Então, hoje no mercado aí, a gente está falando de robôs na média até 30 quilos, né? Uhum. E a velocidade, porque como ele tem essa questão do sensoriamento para poder fazer um controle de colisão, então se ele estiver fazendo uma rota de movimentação e ele sentir uma resistência, que pode ser porque ele encostou no braço de uma pessoa, pode ser porque ele começou a entregar uma carga e a pessoa estava com a mão embaixo, então ele não consegue chegar no ponto que ele tinha que chegar, os sensores vão desarmar o robô, para não acontecer um esmagamento, por exemplo. Então, a questão de velocidade, porque tudo isso tem que ser feito dentro de uma velocidade Então ele controlada. respeita uma velocidade e uma, digamos, uma pressão. Se ele sofrer uma pressão, Sim, sim, ele já desarma ali para não ter perigo de machucar o humano que está trabalhando do lado. exato. Quando a gente está fazendo a programação do robô, existem interfaces dentro do software onde a gente coloca ali as principais possíveis pontos de colisão e isso tudo vai gerenciando o que o robô Além permite. do monitoramento natural que ele já tem pelos sensores dele, ainda existem os pontos de atenção na trajetória, na programação. Isso. Por exemplo, Bacana. se a gente se baseado na operação que o robô vai fazer, ele tem um grande risco de colidir com a cabeça de uma pessoa, encostar na cabeça, os parâmetros de velocidade, por exemplo, serão ainda mais sensíveis, Uhum. porque a área de possível colisão é ainda mais sensível. Uhum. Não, bacana. E só para o pessoal entender, né? Então, assim, dentro do próprio perfil na programação, né, Douglas, você define se ele, o nível de colaboração ou se ele está trabalhando no modo de colaboração ou não, né? Que aí impacta muito a velocidade, né? Tempo de ciclo, aquilo que a gente fala. Porque às vezes pode trabalhar, só que aí entram dispositivos adicionais de segurança, né? Então isso Sim, tudo existe, como o Douglas falou, existe uma norma, existe todo um processo a ser seguido. Então tem momentos que você consegue trabalhar com eles 100% colaborativos, mas assim dizer, né? Sem precisar de acessórios de segurança adicionais em volta, correto? E tem momentos que você pode, por opção de tempo de ciclo, aumentar a velocidade dele e tal, porém aí você tem que colocar acessórios adicionais de segurança. É mais ou menos isso, é. Douglas? Os acessórios sempre vão estar lá. O que a Uhum, gente vai fazer é considerá-los ou não. Então, uhum, por exemplo, isso depende da análise de risco, né? A uhum, análise de risco de cada aplicação vai apontar quais são os periféricos de segurança necessários para aquela operação funcionar de forma segura. Então, e o robô, ele possui os dois modos de operação, o modo colaborativo e o modo de processo. Então, com uhum. um sinal simples, eu posso liberar todas as funções do robô e ele aí vai rodar em velocidades bem maiores, sem considerar esses fatores de segurança. Então, por exemplo, se eu tenho um scanner de segurança monitorando uma área em volta do robô e eu coloco o sinal desse scanner vinculado com o modo de operação dele, se não tiver ninguém num raio de. Aí eu vou determinar.
500 milímetros, 1 metro, 2, 3 metros, o scanner que vai fazer esse monitoramento e eu vou ajustar isso no meu programa. Se não tiver ninguém próximo do robô, ele vai entrar no modo de processo. E aí eu vou liberar as funções de velocidade. E se Legal. alguém chegar perto, automaticamente ele entra no modo colaborativo, reduz a velocidade e passa a trabalhar numa Você viu, condição galera? O segura. robô colaborativo ele é diferente do ser humano, né? O ser humano, quando o chefe chega perto, ele entra no modo processo, rápido. Quando não tem o chefe perto, ele tá no modo Exato. colaborativo. Então, o robô ele já é o contrário. Então, alguém invadiu a área de segurança, ele já entra no modo mais lento ali para evitar a colisão. Ele Bacana. trabalha mais quando ninguém está olhando. Pô, robô é inverso, né? Legal. E ele precisa almoçar no Não. banheiro cada 15 minutos? Como é que é? Essa é a chave de criar a viabilidade, né? Uhum. Melhorar o payback da aplicação. Uma vez que a gente tem ali todos os programas para todas as SKUs que aquele processo roda, o robô pode trabalhar 24/7 sem considerar fatores de intervalo, né? Então Uhum. não tem essa necessidade, a gente deixa de estar preso no regime trabalhista e passa a Não tem um trabalhar. sindicato dos robôs colaborativos ainda? Tem não, tem não. Pô, bacana. Não, mas legal, galera. Então, assim, entendido essa diferença, né, de aplicação, diferença entre o robô de processo e o robô colaborativo. Então, só resumindo. Então, como o Douglas disse, são fatores de segurança, facilidade de programação, né, Douglas? O robô colaborativo, ele é um robô muito intuitivo, muito mais simples a Exato. sua programação, né? E isso tudo torna o custo, né, a aquisição e a implementação de um robô colaborativo muito mais viável do que uma célula robotizada. É isso mesmo, Douglas? Tem noção mais ou menos assim? Eu sei que o Douglas ele é engenheiro, cara, é extremamente detalhista. Então, quando eu peço um número para ele, ele pensa muito para falar. Mas mais ou menos assim, é uma aplicação, diferença de custo de um robô de processo para um colaborativo. Dá para jogar um número ou não? É difícil? Não, não dá. Por quê? Porque não é só o robô que Uhum, influencia dentro de um projeto, né? uhum, Então, e comprar um robô não resolve problema nenhum, né? uhum, Um carro de corrida na garagem pode ter o melhor motor, melhor jogo de pneus, melhor aerodinâmica, não vai ganhar campeonato. Ele vai uhum, ganhar se tiver um excelente carro e um excelente piloto. uhum, Então, um projeto de robótica, assim como outros, ele tem que ser analisado num contexto geral. Então, uma coisa que é clara para a gente é que se a aplicação permite a utilização de um robô de processo convencional, dificilmente ela vai ser convertida numa aplicação para colaborativo, uhum, porque é um conceito diferente e são fatores, formas de desenvolvimento diferentes. Agora, se os principais pilares para uma aplicação colaborativa forem marcados como coerentes, é o que vai potencializar a implementação do colaborativo. Então, assim, a quantidade de produtos que vão ser manuseados, a velocidade, a, toda a integração que vai ser feita ao redor, né, a quantidade de periféricos que a gente vai ter num cenário ou não, o ganho de área fabril, uma aplicação colaborativa com um braço de 6 eixos, por exemplo, ela tende a ser muito menor, uma célula mais limpa, mais visivelmente menos robusta do que um robô de processo. Então, a gente tem os ganhos de payback sendo explorados de outra forma em relação ao robô industrial. E a implementação vai ser ponto-chave para estruturar o custo do uhum. projeto também. Ô Douglas, só para entender aqui então. Então,
em termos de preço, quando eu posso implementar o robô de processo, se temos espaço, enfim, e eu também poderia, a mesma aplicação, pegar uma paletização, um exemplo, né, que pode ser implementado, tanto um processo quanto um colaborativo. Quando eu tenho as duas opções, é mais viável o processo, então? Ou não? Ou não é isso? Não necessariamente esse ponto. Vamos pegar um exemplo mais claro, né? Uhum, É que uma aplicação para um robô de processo, robô por robô, se a gente estiver falando de mesmo payload, mesma capacidade de velocidade, o robô de processo ele tende sim a ser mais barato do que o colaborativo. Por uhum, quê? Porque ele não tem uma série de recursos de segurança e aprimoramento que o colaborativo tem. uhum, Simples assim, né? Ou seja, robô por robô, o de processo tende a ser mais barato. Só que eu vou ter que investir em periféricos da célula. Eu vou ter que fazer um gradil, por exemplo, dependendo do tamanho da célula. E a grade, ela não pode ser do tamanho do robô. Ela tem uhum. que ser uma célula, porque eu tenho que ter condições de entrar dentro dessa célula e fazer a manutenção. Então, às vezes, a própria indústria já quer buscar um conceito mais clean, porque ela tem duas linhas rodando, uma do lado da outra, que se ela fizer uma célula de paletização nenhuma, ela já inviabiliza a operação da segunda linha, porque as grades e os fatores de segurança necessários para o robô de processo vão começar a interferir no outro processo. Sim. Aí você não consegue manusear o pallet, por exemplo, no corredor, porque você fez uma grade ali que agora o cara tem que dar uma volta na grade para poder manusear os produtos dentro da fábrica. Então, poxa, se a gente não quer criar esse ambiente, o robô colaborativo ele vai entregar uma célula de paletização, por exemplo, muito mais limpa visualmente. Você chegar numa linha, né, que o final de linha tem robôs colaborativos, você vai ver um ambiente muito mais clean, você vai Sim. conseguir enxergar muito mais do processo, porque você não tem essas interrupções físicas. Então, o que vai ajudar a viabilizar, robô por robô, a gente vai ter uma diferença de precificação. Uhum. Mas com os periféricos da célula, e aí cada projeto vai carregar um nível de periférico diferente, por isso que é difícil precificar, eu não tenho do lado de cá. Então, o que eu ganhei no robô, eu perdi nos periféricos. Sim. Aqui eu investi tudo É, só no robô, por exemplo. aham. Então, galera, assim, só pra gente deixar bem claro. Então, não tem como comparar. É engenharia É, complexa, galera. Não tem como a gente comparar de uma forma bem simples. Não é simples, mas assim, o que que dá a entender? Tanto é que robô, a gente lá atrás falava em eixo, né? Dois eixos, três eixos, quatro eixos. O colaborativo por si só ele já é um robô de seis eixos, né? A sim. maioria, né? Então, nível de precisão, de velocidade que o colaborativo mais simples terá, né? Ele vai ser superior a um robô simples, digamos assim. Porque um robô que tem os mesmos movimentos, a mesma precisão que o colaborativo básico, eu não sei se você está entendendo minha linha de Uhum. raciocínio, ele não vai ser mais barato na minha visão. Concorda ou não? Ele vai trazer os seis eixos traz uma mobilidade para a aplicação. Eu consigo rotacionar a Sim. peça, colocar em cima, embaixo, girar 360. Vai trazer uma flexibilidade para a aplicação que um robô, por exemplo, um Scara, que é um robô de quatro eixos, ele não tem a mesma mobilidade, Sim. né? Ele tem algumas limitações em termos de movimentação. Eu consigo fazer um colaborativo de seis eixos, fazer o mesmo movimento de um robô Scara. Mas aí o Scara tem alguns recursos que no colaborativo eu vou ter que cercar de outra forma. E o colaborativo da mesma forma. Uhum. Então, ele vai trazer uma flexibilidade em termos de movimentação de carga, esses seis eixos. E eu ainda consigo trabalhar um sétimo eixo para fazer uma elevação da base do robô, para montar camadas mais altas num Um pallet, por movimento exemplo. horizontal, tanto quanto Eu vertical no posso outro colocar eixo. um oitavo eixo para fazer uma movimentação horizontal para eu atender mais de uma linha, porque às vezes a gente tem alguns cases assim, às vezes uma linha não tem um tact ali suficiente para ocupar 100% da operação do robô. Então eu Uhum. crio um oitavo eixo
né, um carrinho, digamos assim, Sim. para ele atender a linha um e enquanto chega o próximo produto da linha um ele movimenta, atende a linha 2 e eu Eu melhoro o acho que, payback. e assim, eu acho que a palavra que você usou 2 ou 3 vezes nessa raciocínio, que é uma das também das vantagens, né? A flexibilidade, que o Douglas acabou de falar. Então, a flexibilidade, a possibilidade de você alterar uma aplicação de uma forma simples com o Cobalt é infinitamente maior do que com um robô de processo. O robô de processo ele foi pensado para aquilo e, assim, o máximo vai conseguir mexer em trajetória, né? Com um custo baixo, obviamente. O colaborativo você pode pô, o colaborativo é um pedestal, galera. Você tira aquele pedestal, leva para outro lugar, altera a programação que é simples, ou você pode até na integração, né, já ter deixado 2, 3 versões de programa para atender espaços diferentes, você pode levar, né? O colaborativo tem uns que andam, tem uma base móvel, na verdade, não é? Aí entra um outro. Até agora a gente acabou falando muito dos colaborativos de 6 eixos, né? Mas a Aham. gente também tem os AMRs, que são os robôs móveis para intralogística. Então, aquela movimentação de carga que é feita ou por empilhadeira ou por, né, alguém ali transportando um carrinho, puxando um carrinho. A gente possui robôs, né? A família dos LDs, o MD, o HD, que são robôs que vão de 90 quilos até 1,5 toneladas, que eles transportam a carga em cima do robô. E eu posso montar um Em robô, um cima dele. braço em cima dele. Então eu posso ter, por exemplo, uma operação que eu tenho 2 CNCs e eu tenho que fazer uma usinagem numa peça. Ele tem que sair do CNC1 e entrar no CNC2, eu posso ter um braço robótico em cima do robô móvel, ele vai nessa estação, retira a peça, leva até a outra estação e insere ela lá. E via comandos wireless, ele dá o comando para a célula poder startar, porque a peça já foi inserida. Uhum. Então a gente consegue ter essa mobilidade sim. Não, bacana. Falando um pouco, Douglas, das arquiteturas de robôs. Então, a gente, igual você começou a falar ali da Delta, do Uhum. Scara. Um overview das arquiteturas aí para a É, galera conhecer um pouquinho falando e os benefícios de cada uma. Só um overview mesmo, sem entrar muito em detalhe. Perfeito. A gente tem os robôs móveis, né? É uma Uhum. arquitetura, é uma classificação Que de seria o robôs, AMR. os AMRs, Uhum. para movimentação de carga. E aí a gente tem, digamos, 3 categorias, que são os robôs de 6 eixos, os braços robóticos, os robôs Scara, que são robôs de 4 eixos, Onde que aplica mais o Scara? aplicações parecidas com encaixotamento, por exemplo, né? Pick in place, pega e entrega quando eu tenho movimentações paralelas. Então eu tenho que tirar um produto daqui e colocar ali, mas eu estou mais ou menos no mesmo plano, e eu tenho que fazer mais uma movimentação lateral, né? Ou de rotação. Eu Uhum. não tenho que girar a peça para encaixar em Uhum. cima, É por só um exemplo. movimento É um lateral. movimento lateral. Então, Uhum. ele tem menos eixos e aí a gente consegue ganhar. São robôs que conseguem entregar um nível de precisão, repetibilidade e velocidade, justamente porque eu tenho uma operação mais focada. Então, ele pega a peça aqui, vem para cá e entrega a peça do lado. Ele pode girar 360, não tem essa limitação de giro. Uhum. Mas aplicações de encaixotamento, né, retirada de uma peça de uma esteira para montar numa bandeja. Então, o meu produto foi produzido e ele está saindo ali e eu tenho que colocar em bandeja, né? Além desse tempo de ciclo otimizado aí, porque vai ter menos movimentos, ele também é mais acessível? Ou Sim, é mais sim. acessível? Eles são, comparado com muitos dos 6 eixos, se a gente pegar a performance de velocidade, precisão e repetibilidade, a gente tem robôs mais rápidos, mais precisos, e com uma tendência de custo melhor do que os de 6 eixos. Aí a gente entra numa terceira categoria de robô, que você mencionou, que são os robôs paralelos, né, de cinemática fechada, ou delta, né, Uhum. por conta da cinemática, o pessoal também chama de robôs aranha, então Uhum. tem algumas nomenclaturas. Uhum. E aí são robôs onde a gente realmente está falando de principalmente velocidade, precisão e repetibilidade, aonde a gente tem ciclos aí, às vezes menos de 1 segundo, né? Onde eu tenho que pegar o produto, uma linha de chocolate, por exemplo, né? Eu tenho Uhum. vários
chocolates saindo na linha e eu tenho que pegar cada chocolatezinho com a geometria dele e colocar dentro da bandeja, coincidindo a geometria da Uhum. bandeja. Então são aplicações rápidas. Eu tenho que pegar um filé de frango que foi processado e colocar, montar a bandejinha com três. E tá saindo ali centenas de filés de frango por minuto. Então eu Uhum. tenho que ter muita velocidade. Então, aí são robôs que, pela fixação também, as características de fixação e características dos eixos, aí eles tendem a exigir um investimento um pouco maior do que um robô de 6 eixos, considerando as mesmas Os mesmos. características de payload, né? Sempre. Uhum. Então, ou seja, a Mas gente aí é uma tem. aplicação, digamos, especial, questão de tempo de ciclo. Realmente é Sim, muito rápido. Nós estamos sim, falando de sim. abaixo de um segundo aí. Sim, Uhum. são robôs assim Movimentos abaixo de de um alta segundo. performance, que dependendo do cenário você vai ter dificuldade de acompanhar o movimento Visualmente. visualmente. Uhum. Poxa, bacana. Então seriam mais ou menos essas quatro categorias, então. Colaborativo, industrial, que seria o de processo, né? Os industriais vão ser todos os outros que não são colaborativos, né? Uhum. A gente separa mais por uma questão de, de mercado mesmo, aplicação. Mas é Então, basicamente a arquitetura do movimento, digamos assim, né? Que isso, define a utilização. o nome dele. Não, legal. E assim, agora pro nosso o pessoal da engenharia dos nossos clientes aí que precisam ter algum insight, né? O que que são os principais pilares, assim? O que que eu tenho que olhar para falar assim, vou chamar o Douglas lá da Honro, ele vai me perguntar tais coisas, layout, segurança, produtividade, um overview também, assim, Douglas, para o cara, que informações que eu tenho que levantar para começar a pensar num robô, por exemplo. Uhum. É importante a gente fazer a análise ali de viabilidade, né? Uhum, Tem operações que elas não são viáveis para se automatizar ou para se conseguir um nível de independência da automação, né? Eu preciso fazer, às vezes, um investimento que não é compatível com aquela linha de produtos, né? uhum, Não dá um payback satisfatório. Então, o que que a gente busca quando um cliente traz uma oportunidade? Entender ali tempo de ciclo esperado, né? É, os raios de trabalho, o que que a gente vai precisar prever em termos de movimentação, né? Qual que é a distância que eu tenho que pegar e entregar o produto ou a ferramenta que eu estiver manipulando. É, o peso, né? Os robôs são classificados por capacidade de carga, além do raio de trabalho, né? Que a gente comumente chama de envelope. Eles também são classificados por payload, que é uhum. capacidade de carga. Se é um robô para 3 quilos, 5 quilos, 20 quilos, 70 quilos, e tem robôs aí 250 Então, quilos, enfim, basicamente, layout, né? A cinemática ali do do movimento, movimento da né? carga. Payload, né? Uhum. E tempo de ciclo. Seria pelo menos essas variáveis aí São para os a gente fatores começar a, iniciais. a estudar, né? Isso. Aí a gente vai entrar numa particularidade que cada peça que a gente vai manusear, cada produto vai exigir uma garra Um finger diferente ali. diferente. Né? Aí a gente vai determinar o gripper de acordo com o produto. Uhum, Se vai ser uma ventosa, se vai ser uma pinça tipo um dedo, se vai ser pneumático ou elétrico, enfim. uhum. Não, bacana. Então, galera, vamos lá, revisando. Layout do movimento, tempo de ciclo, payload. Na verdade, não exatamente nessa ordem, mas quase que o primeiro é o payload, né? O payload para a gente determinar o robô, né? É determinar a O capacidade. payload não é o problema. Ele Se é ele só para falar definir a característica do isso, para a robô, gente né? desenhar a estrutura do E, produto, qual produto se encaixa naquela aplicação, mas aham, não tem limitações sim. necessariamente. E assim, a gente conversa muito com industriais, com diretores, né, Douglas? E assim, é, a dor do pessoal hoje é pessoas. Mas não no sentido de, preciso substituir a pessoa, aquela coisa. No sentido que não temos mão de obra disponível. Né? Então a gente hoje passa ali no DAIA, por exemplo, toda a indústria ali está com um painel de vagas enorme e não tem essa mão de obra. Né? Então esse é um dos pilares aí que o pessoal está hoje correndo atrás, principalmente em aplicações de fim de linha, né?
E o que que a gente pode passar para esse diretor para ele ter uma ideia de ROI, né? Assim, num fim de linha, por exemplo. Qual que é a média de ROI de um fim de linha padrão, sem Uhum. muita complexidade? De fato, você abordou, eu acho que empresário tem muito desafio, né? Não é um só, são vários. Mas esse, com certeza, é um deles. E a gente que tem a oportunidade de frequentar várias indústrias diferentes, né? Segmentos diferentes. Uhum. Nós vamos no alimentício, no farmacêutico, no agronegócio, no automotivo, e na mineração, na siderurgia, enfim. E o problema é Todos, geral. né? Não Os temos. empresários de automação também, a gente tem uma dificuldade de encontrar a mão de obra, desde a mão de obra que exige menos formação até a mão de obra mais qualificada. Então, a gente visita, como vocês, empresas de automação, eu tenho certeza que você tem, se chegar um profissional que entrega, né, que tem Sim. a capacidade técnica, você tem um lugar para ele. Você vai Sim, poder sempre tem vender uma vaga aí. sempre tem uma vaga. Às vezes você vai vender um projeto que hoje você tem que segurar, porque você às vezes já está com a equipe alocada, você tem que segurar e Sim, ganhar um projeto porque você não tem pessoa para executar. Então, se entra uma pessoa, ou ela resolve um problema atual, ou ela te dá a oportunidade de fechar novos fechar novos contratos. negócios. Uhum. E isso também acontece lá no final de linha, por exemplo, para uma aplicação onde tem, né, uma paletização, que é uma aplicação que exige muito fisicamente das pessoas, né? A pessoa às vezes está ali no final de linha pegando uma caixa pesada, a caixa de Movimento 25 quilos, repetitivo, não pode sair para ir no banheiro, entendeu? tem E que ter todo assim, um processo para exato. sair, né? E aí hoje a indústria, né, o regime trabalhista compensou isso com insalubridade ou periculosidade, né, que são fatores financeiros para compensar Um desgaste um físico, desgaste. psicológico ali. Exato. Então, assim, os empresários desse segmento também têm dificuldade de contratar e colocar pessoas nessas operações. E essas operações exigem, assim como outras, tempo de treinamento para experiência, exige performance, porque às vezes você tem a máquina atrás e ela está soltando Produto. produto. E ela não ela não está olhando a Sim. saída de linha se está conseguindo ou não absorver. Ela está soltando a produção. Então, você acaba tendo que contornar isso, às vezes, com mais pessoas num local, né, que uma pessoa poderia fazer, mas não é fisicamente saudável. Então, Sim. assim, o Kazuma Tateishi, fundador da Onro, já falecido, ele deixou uma frase que a gente que nós carregamos conosco, né, que é: deixe para a máquina o trabalho de máquina e para o ser humano a criação. Ou seja, é valorizar o ser humano. Então, hoje, por muito tempo, se teve meio que um preconceito com a automação, que a automação substitui pessoas. E hoje o sentimento é diferente. A automação permite a realocação das pessoas para outras operações que também estão faltando dentro da fábrica. Então, eu não me recordo de projetos que eu participei onde, após a entrada de uma automação, o time dali foi mandado embora. Uhum. Simplesmente foram realocados para uma outra operação que estava Sim, até deficiente. porque quando você automatiza, automaticamente você vai ganhar em produção, você está crescendo, é um movimento de expansão geralmente, né? Então você vai precisar de pessoas em outras áreas, né? Então é nessa Exato, pegada. exato. Você vê o cara que antes carregava a caixa e Agora agora ele já ele foi foi para para uma almoxarifado, para manutenção, foi para um manutenção. trabalho. Ele se sente muito mais bem valorizado do que a operação que ele fazia Sim, anteriormente. E o empresário do outro lado fala: poxa, de 2, 3 meses eu tinha que colocar outra pessoa aqui porque ninguém aguentava essa operação por muito tempo. E uhum, agora não, no almoxarifado, lá é um ambiente, né, controlado, um ambiente que
que o profissional deseja permanecer. Aí ele foi para manutenção, ele está crescendo, ele está agregando conhecimento. Então, você começa a gerar uma maior retenção da sua equipe. Quando vem essa pergunta, né, como a gente se sente, né, trabalhando com automação, às vezes vem nas caixinhas lá que a gente abre, como é que você se sente? Está tirando emprego das pessoas e tal. Falo, cara, na verdade eu me sinto como o Neo do Matrix, ofertando a pílula pro cara, para ele achar, ele vai ser realocado, ele vai ter oportunidade de fazer um outro trabalho que seja melhor do que aquele trabalho repetitivo, insalubre que ele estava fazendo, né? Então vão ter muitas oportunidades em outras áreas dentro daquela empresa. Exato. Essa é a visão. Mas e falando um pouquinho de ROI, assim, que acho que a galera, o empresário aí que estiver assistindo a gente, ou o cara lá da engenharia que quer mostrar um projeto pro diretor dele, né? Falar, quanto, vou investir R$ 1 milhão aqui para fazer um fim de linha aqui, uma paletização, por exemplo. E qual que é o ROI desse cara aí? Você quer saber preço de qualquer Não, é jeito. só pro cara assim ter uma Não, mas noção, Douglas, porque eu é te legal, entendo, porque eu te a nossa entendo. pegada aqui não é entrar na tecnia no beat, né? A gente sabe, e quem tá nos assistindo também sabe que isso vai variar muito. Tanto é que eu tô falando 1 milhão aqui porque é mais ou menos, Sim, a sim. aplicação de um robô numa aplicação, digamos, simples de paletização vai ser em torno de R$ 1 milhão implementado rodando, né? Então, o ROI desse cara vai ser em quanto tempo? 1 ano, 2 anos? Claro que depende do produto, depende de alguns fatores, né? Que tem vários ganhos indiretos na robotizar uma paletização que às vezes não são levados em conta, né? Sim, não, mas faz todo sentido, né? Brincadeiras à parte, de fato, a O gente. empresário quer saber quanto vai Quanto custar, vai custar, de qualquer quanto jeito, que né? volta pro meu bolso. Não, mas aí pode digita lá na caixinha de comentários, eu quero, Eu que a quero que gente a vai lá gente e vá lá. desenvolve a aplicação dele. Não, mas brincadeiras à parte, não só aplicações de milhões de reais. A Uhum. gente tem cenários aí possíveis de aplicação de robótica que às vezes a pessoa vai investir 150, R$ 200 mil no projeto como um todo, né? E às vezes é uma aplicação importante, mas ela é simples de se fazer a robótica. A gente não tem só robô de milhões, não. Tem robô que custa menos de R$ 100 mil, né? Uhum. E quando a gente coloca isso na ponta da caneta ali para se fazer um cálculo de payback, você vê que 12 meses, 18 meses são períodos factíveis de se atingir com investimentos em robótica. Quando a gente isso é muito claro e a gente que é da área comercial, a gente tem muita consciência disso. Quando o payback está fugindo muito, os investimentos em robótica exigem um aporte um pouco maior, é o que entrega. A capacidade de manufatura aditiva, por exemplo, você não consegue contabilizar. Então, hoje, se você tem uma aplicação engessada, você muda o produto, você tem uma dificuldade de implementar esse novo produto. Um robô, se aquele produto for descontinuado, o robô, você não perdeu o robô. Você simplesmente vai reprogramá-lo para a próxima aplicação, né? Sim. Então, o retorno do investimento, ele dilui nessa durabilidade e flexibilidade que a robotização permite. Mas uma coisa é muito clara para a gente. Quando o projeto quando a aplicação do robô é bem dimensionada e ela faz sentido para a aplicação, ele pode ter um payback um pouco mais longo, a chegar a 24 meses, dependendo do cenário, um pouco mais, mas ele vai ser executado. Os principais projetos que a gente fornece não são os de payback rápido. E aí você fala assim, poxa, mas não, não, Mas o que não não seria rápido? condiz. 24 meses não é rápido. Para robótica, não. Por quê? Porque às vezes você está falando de um processo que há 15 anos ele está rodando dentro da fábrica. Desde que você criou a sua, sei lá, uma indústria que faz hambúrguer, para a gente não trazer nada complexo. Eu acho que a maioria das pessoas vão conseguir imaginar dois bifes de hambúrguer dentro de uma caixa, aquela caixinha entrando dentro de uma caixa maior
e essa caixa maior sendo carregada e colocando no pallet. Tem 10 anos que essa operação está rodando dentro da fábrica, desde quando eles criaram o produto hambúrguer na caixinha, essa operação está rodando. Então, se eu trouxer um projeto onde ele resolve uma série de problemas de administração, de formação de profissionais, de mão de obra, de qualidade, porque Padronização. padronização, porque uma hora uma caixa passa com um hambúrguer só e ela vai embora e chega lá no cliente final. Imagina a sensação O do cliente de desgaste, né? abrir e deveria ter dois bifes ali dentro e tem um só, Sim. né? A padronização. E aí, quando você fala que isso, o ROI vai ser de 2 anos, por exemplo, numa operação dessa, ele é extremamente factível. A gente está falando de 20% do tempo 20% do período que aquela linha já rodou. E aí você fala assim, daqui 2 anos, você pretende ter parado de vender esse produto? De forma alguma, eu vou fazer outra linha, eu não consigo suprir o mercado. Então, se tornou factível. Todo Uhum. mundo, às vezes as pessoas de gestão vêm com uma mentalidade padrão que Uhum. não vou dizer que está errada, cabe a nós também mostrar que projetos estratégicos exigem investimentos estratégicos, né? Quando uma empresa vai construir uma fábrica nova, vai investir lá 230 milhões de reais numa planta, fazer terraplanagem, não é payback de 12 meses, é um payback de 10 anos, é proporcional. Então, o nível de investimento o payback é proporcional ao investimento e ao que aquele investimento vai entregar. Mas só fazendo um adendo, um payback, galera, de 2 anos para uma aplicação complexa não é longo. Não mesmo. Assim, eu como empreendedor não vejo como alto. Então, assim, só resumindo, a gente pode ter payback de 6 meses a 24, num geral, né, galera? Lógico, não vamos, falou, tá falado, não, É, isso é numa média, num geral, né? Como a gente falou aqui, tudo são aplicações complexas e cada caso é um caso, tudo tem que ser estudado e engenheirado. Mas isso é uma média geral e é muito boa. Eu acho que não é 24 meses não é absurdo, né? E assim, entrando um pouquinho também nas vantagens do colaborativo, além dessa flexibilidade, como o Douglas falou, de trocar de aplicação de uma forma mais simples, né? Outra dor que a gente tem no nosso parque industrial brasileiro, Douglas, é que as nossas fábricas são tudo muito fábrica antigas, com 15, 20 anos, né? Tudo brownfield mesmo, né? E aí tá a facilidade de você implementar o Cobalt, né? Porque a questão do espaço, aquilo que a gente estava falando, a maioria das plantas não tem espaço para você sair implementando células. Uma mudança de layout envolve investimentos mais robustos, né? Desde elétrica, mecânica, civil, parada de fábrica. Nenhuma indústria hoje que tem dinheiro para investir, se ela tem dinheiro para investir é porque ela está produzindo muito. Está vendendo bem, o produto está sendo bem aceito. Se isso está acontecendo, ela não pode parar. Ela está rodando o máximo que ela consegue, ela para ali para fazer manutenções extremamente necessárias. Então, é isso que a engenharia dos nossos clientes eles têm que ter em mente. Então, o colaborativo ele te dá essa flexibilidade. E se você está produzindo bem, está vendendo bem, você tem um dinheiro para gastar com o colaborativo, né? Nesse conceito aí, não é, Douglas? fa- Valida ou não valida? não, faz sentido, valida. Faz sentido. Não, bacana. Falando um pouco de segmentos, Douglas, a Otimize hoje a gente atende muito alimentícia, então as maiores alimentícias aí do país a gente atende, JBS Seara, MBRF, Minerva Foods. No segmento alimentício, eu vejo muito espaço para pôr robô. O pessoal tem pouco robô que temos na alimentícia. O que você tem para falar para essa engenharia da alimentícia aí? Onde que podemos colocar? Alguns insights? O que que você manda pra galera aí? Perfeito. De fato, eu enxergo o mesmo cenário, tem muito espaço. Eu acho que o que falta um pouco. Grandes corporações têm uma questão de projetos prioritários, né? Uhum, Então, se não foi colocado ali, às vezes, no planejamento de CAPEX como um projeto de prioridade,
ou simplesmente não foi levado para aprovação de budget, mesmo que a aplicação seja factível, se veja o payback, às vezes você leva alguns anos para conseguir a aprovação de todas as cadeias para se fazer aquela implementação. Eu acho que o que mais, assim, toma a mente dos gestores para esses perfis de projeto é não gerar o mínimo de mudança no ambiente da operação. Você tocou num ponto importante, é trocar a roda do carro com ele andando. Ninguém quer fazer uma aplicação de paletização, por exemplo, é muito comum na indústria alimentícia, né? A maioria dos produtos alimentícios saem em caixas ou em latas e tudo isso pode ser paletizado de alguma forma, é paletizado para transporte. E aí você tem uma dificuldade que você não pode parar a linha. Você quer automatizá-la, Você tem um final mas de você não semana pode para parar. implementar. Exato. Então, o interessante das aplicações com colaborativos, que não é, mais uma vez, né, é algo generalizado, mas aplicações de colaborativos de paletização, por exemplo, você consegue fazer tryout, tudo dentro do seu ambiente de escritório, digamos assim. Então, a Otimize, por exemplo, consegue montar a paletização, montar uma esteira ali com um buffer para simular o tempo de ciclo da linha. O cliente vem, vê isso funcionando, valida, e a implementação, ela pode acontecer, dependendo da paletização com colaborativa, ela pode acontecer num final de semana. Numa sexta à noite, separa a linha, quando o pessoal voltar na segunda de manhã, aquela linha já está rodando com um robô. E aí você vai fazer mais 2, 3 dias de operação assistida ali para fazer algum tipo de ajuste fino. Por que isso? Porque, como a gente falou, é uma célula clean, é uma célula leve. Então, eu não tenho que instalar um monte de grade, fazer um monte de ajuste. Eu consigo replicar as dimensões do ambiente no escritório. Então, eu tenho a esteira, eu simulo a velocidade da linha, eu já tenho a predisposição do pallet do lado esquerdo e do lado direito, eu ajusto os tempos de ciclo, eu deixo o produto, a Deixa célula toda a rodando geometria aqui. pronta, né? E aí, quando eu parar a linha para poder implementar, eu vou chegar e engatar essa base na linha. Lógico que eu estou simplificando bem, Sim, mas sim. acontece isso mesmo. A gente tem, né, cases aí que a gente pode compartilhar que foram filmados a implementação. Você consegue ver que a implementação fisicamente ela acontece em algumas horas. Você engatou essa célula no final da linha, deu o play ali para começar a pegar algum ajustezinho que tem que ser feito. E com 2 dias aí de trabalho, às vezes é possível essa linha estar rodando já paletizada, né? Tudo sendo pensado antes, projetado com Sim. antecedência, é tangível de se fazer, não é nenhum absurdo. Uhum. Com uma célula com um robô de processo, talvez isso é um pouco mais difícil, Já é meio por conta inviável, né? No do final das padrão contas. de fixação do robô de processo, né? Peso, tudo, né? Enfim, tudo que envolve o robô de processo já complica, né? Exato, tem alguns fatores. É que pode ser um robô de processo também de 5 quilos, né? Pequeno, Uhum. não necessariamente grande. Mas normalmente entram mais periféricos. E aí você precisa de mais tempo. Simples, Sim. simples Não, assim. bacana. E assim, dentro das aplicações ali alimentícia aí, pegando a minha colinha, Douglas, então assim, pessoal, falando em paletização e despaletização, então uma aplicação bem viável, né? Embalagem, etiquetagem, inspeção, né? Manipulação de produtos sensíveis, então a questão do Encaixotamento. insalubre e tudo mais. Redução de contaminação cruzada, então onde você tem algumas questões de regulação, né? E a parte de inspeção, rótulo e qualidade, né? Isso aí acho que são aplicações que são bem sugestivas aí para a indústria alimentícia, Sim, né? encaixotamento, né? É algo que é muito bem aceito no alimentício para robótica. Então, é tirar o produto da linha e colocar ele no recipiente onde ele vai ou para a próxima etapa ou já para o cliente final.
a manipulação das caixas, né? E a parte de rastreabilidade também desse produto que a gente consegue agregar, né? A Onrum já possui, aliás, desde quando ela lançou os robôs colaborativos, como nós temos um portfólio completo para automação, então nós temos robôs já com sistema de visão integrado. Lógico que não é a nossa linha de sistema de visão mais robusta e mais completa, porque senão a gente ia agregar um valor muito alto no robô que às vezes não fosse necessário. Mas é um sistema de visão que, para aplicações de inspeção de qualidade, medição, identificação de cor, leitura de código, data matrix, QR Code, código de barra, se consegue fazer ausência e presença. Então, antes de fechar a caixa e paletizar, eu quero contar quantos produtos tem lá dentro. Uhum. Numa indústria que seja frasco, por exemplo, eu vou olhar por cima, vou contar se todos os produtos foram inseridos na caixa antes de mandar fechar. Então, a gente consegue fazer boas aplicações conciliando robótica com sistema de visão. E também validando, né, pessoal, os robôs aí já estão preparados hoje para a questão da grau de proteção, questão de descontaminação, né, que Sim, tu falou pela FDA, já tem robôs todos homologados para trabalhar com contato direto com o produto com in o produto, natura. Então, né? nós temos robôs paralelos, né, de cinemática fechada, que são homologados pela FDA, que é um órgão regulador americano, né, Uhum, e homologados para trabalhar com alimento in natura. uhum. Então, o robô vai atender a padrões que você pode pegar aquele produto, trabalhar uma exportação sem o risco de ser questionado quanto à fabricação, o processo de fabricação. Uhum, as BPF lá e tudo mais. Bacana. E aqui, Anápolis hoje é um dos maiores polos farmacêuticos do país, né? Se não o maior, salvo engano. E o que que a gente pode estar sugerindo aí de aplicações de robô para a indústria farmacêutica? Eu acho que todos Todos os os processos dele? processos que nós mencionamos tem algumas dezenas de clientes que poderiam absorver esse tipo de aplicação, né? Paletização, encaixotamento, movimentação, pick and place, né? Que a gente chama, pega e entrega num outro ponto. A intralogística, acho que tem muito espaço, assim, para se fazer o manuseio de cargas dentro da fábrica de forma mais dinâmica. Então, às vezes você tem uma linha de alta produtividade onde a matéria-prima, um periférico do produto, sempre tem que sair do almoxarifado e abastecer as linhas. E às vezes você tem uma parada de linha, uma interrupção no processo porque faltou uma matéria-prima. Então, às vezes, a gente pode ter um robô ali fazendo essa logística de forma contínua e não permitindo que esse abastecimento falhe, né? Então, Uhum. assim, eu acho que tem espaço para todos E as como é que você aplicações. sente hoje o mercado aqui do Parque Industrial de Anápolis, do DAIA? Tem bastante robô? Não? Tem muito espaço para colocar robô? Como é que tá essa maturidade? Bastante não. Eu acho que o Brasil, como um todo, não tem é, tanta robótica como poderia ter, ou até deveria ter. Eu acho que tem muito espaço. Tem, sim, clientes, cases já consolidados, inclusive nós temos algumas aplicações aqui rodando há muito tempo, e aplicações assim que se provaram viáveis com muito pouco tempo. Foi a questão de mostrar que funcionava e colocar para rodar. E hoje os projetos já estão sendo ampliados, né? Porque venceu aquela barreira do medo. Eu acho que esse é um fator que ainda a gente enxerga muito na região. Uhum. Ainda se trata como novidade. E não necessariamente é mais uma novidade, é algo já muito consolidado, em alguns mercados já é essencial, já não se pensa mais em novas linhas que não enxergue, que não tenha a parte de robotização.
principalmente com a necessidade de mudar os projetos toda hora, né? O robô permite essa Flexibilidade. flexibilidade, manufatura aditiva, então a forma de se tornar competitivo, se o empresário não está olhando para isso agora, é um risco, porque quando ele perceber, pode não dar tempo de reformular, porque são Uhum. projetos mais longos, né? Não é algo que você implementa em 2, 3 semanas. É um tempo de projeto, de maturação, você tem que aprovar aquele projeto, fazer o desenvolvimento, implementação, mudar a cultura da empresa para depois replicar. E você vai ter um impacto, às vezes, maior numa fábrica muito grande, depois de replicar. Então, quem não está olhando para isso, certamente está se descolando da competitividade na ponta. Uhum. Eu peguei alguns dados aqui, Douglas, da IFR, né, que é a International Federation of Robotics, né, dados com base em 2024, né, dados fechados em 24. Então, no mundo, o incremento da força de trabalho de robôs foi em torno de 9%. Então, superou 4,5 milhões no mundo. É, a densidade do Brasil, como você mesmo disse, é bem abaixo da média mundial, tá menos da metade. A média mundial são 162 robôs para 10 mil trabalhadores. No Brasil, a gente está abaixo de 70 robôs para 10 mil. Então, realmente a gente tem um oceano aí para estar buscando a média global. Que você enxerga como principal objeção? Por que não ocorre essa implementação? É a nossa moeda que é fraca? É questão técnica? Questão de maturidade? O que você enxerga como... Eu acho que está relacionado com os gestores se permitirem é, gerar as experiências para conhecer as aplicações. Se a gente desmembrar esse dado por segmento, eu tenho certeza, pelo que a gente conhece do mercado, eu não tenho essa apuração, mas a gente visita as É, fábricas, então a pelo gente, sentimento, pelo a gente feeling. sabe o que tá acontecendo. É, eu tenho, por exemplo, o segmento automotivo, que é extremamente competitivo, porque precisa otimizar o processo de forma absurda, tem que produzir um volume muito grande e tem uma carga tributária que pesa muito no produto final. É um produto de valor agregado alto, mas que atinge toda a população. Então, tem que se produzir. E aí você vê que é o cenário mais robotizado. Por quê? Não tem como atingir essa performance de produtividade com um custo operacional controlado se não for por meio de robotização. E aí isso funciona muito bem porque os gestores ao longo dos anos foram migrando, né, de um processo de uma fábrica para outra e foram carregando as boas práticas. O que a gente vê em alguns outros segmentos que falta é essa iniciativa de enxergar um processo e falar assim, poxa, isso aqui já não cabe mais ser assim. Não, vamos automatizar isso aqui. E a partir daí, eu não conheço um cliente que fez um projeto coerente numa empresa sólida, usou um produto adequado e fez a engenharia com uma empresa adequada, que ele volte atrás em não fazer o próximo. O que acontece naturalmente é o cliente ter uma experiência ruim. Às vezes comprou um robô de baixa qualidade e numa aplicação muito exigente, e aí o robô não conseguiu performar ou contratou a engenharia de uma empresa talvez, né, que não conseguia entregar um padrão de qualidade e aí o projeto não aconteceu a produtividade esperada. E aí você teve aquela frustração, ele Eu acho que isso é muito legal, Douglas, que você trouxe, e aí é onde a gente puxa a farinha pro nosso fardo, né? Gente, a gente está falando de aplicações com alto valor agregado. Então, no caso da Otimize, selos como a Cial, como a Bernhoff, que são uma gestão de risco, que homologam que a Otimize tem condições financeiras, tem todo um suporte para poder te entregar o projeto do início ao fim, um CNPJ com 17 anos de mercado, um selo de qualidade ISO 9001,
uma parceria aqui com a Honro do lado, né? Quando a gente carrega todo fabricante que a gente desenvolve uma proposta, a gente leva o fabricante junto, a gente está do lado. Isso tudo coloca o cliente numa condição de que a aplicação dele vai ser atendida. Tem toda uma engenharia, desde lá da especificação até a entrega final, aceite técnico, né? Coisas que a Otimize faz para os nossos clientes, Douglas. O pagamento da parte da Otimize, um projeto, por exemplo, de robô, é só no final, depois que rodou. O aceite técnico da engenharia deu tudo certo conforme os parâmetros adotados. Então, isso são diferenciais que devem ser levados em conta. O que, que a gente vê? Ah, eu vou atrás da empresa X lá, um robô. Não falando mal do produto chinês, porque tem muita coisa chinesa muito boa no Sim. mercado, mas existem coisas chinesas muito ruins também, e às vezes até integração e tudo mais. O cara vai no mais barato, e aí é onde tem essa frustração, né? Então, existem aplicações que não podemos ir no mais barato, temos que ir no que reúna um conjunto de fatores aí que garantam a entrega final, né? E então, assim, resumindo isso, então a dor nossa que a gente não tem mais robotização, talvez seria a educação mesmo, desde a engenharia do nosso cliente até a diretoria. A gente sabe, né, que a jornada de compra de um projeto no nosso segmento, no B2B industrial, passa por uma engenharia, passa por um suprimentos e passa por uma diretoria. Então, nós temos que fazer esse trabalho de não que a gente quer dizer que a gente sabe mais que alguém, não isso, né? Mas a gente tem que fazer esse trabalho realmente de educação, de parceria. E Douglas, a Honro está disposta a andar por aí, ajudar os clientes a levantar essa necessidade, a precificar um custo de uma operação dessa, de robotizar, um ROI. Existe esse trabalho da Honro? Tem custo, não tem custo? Como é que é? Certamente, esse é o meu trabalho. Então, se nós não nos propusermos a fazer isso, o meu cargo começa a ficar em xeque. Aham. Então, a minha função é essa, é ajudar o cliente a se fazer as perguntas, encontrar as respostas para ele, às vezes, mostrar isso para os decisores, para os stakeholders daquele processo e a suportar ele na tomada de decisão. Então, esse é o meu trabalho. Eu saio de casa todo dia, visitar cliente para mostrar, para fazer conta, para ver a viabilidade ou não, em várias etapas do projeto. Tem momento que você chega e o cara ele só quer ter uma noção. Uhum. Beleza, vamos investir tempo de engenharia para te entregar Sim. uma noção, né? Vamos fazer ali um rabisco, um croquis e vou te entregar. Falei assim, ó, deu liga, apresentei com a diretoria e o pessoal quer ver mais. Ótimo, vamos investir um pouco mais de tempo de engenharia para começar a refinar e vir desenhando isso. E às vezes a gente tem clientes, por exemplo, em projetos estratégicos, que ele contrata a engenharia básica antes da engenharia detalhada, porque aí você consegue fazer todo o estudo, você monta simulador, ele vê a célula. É possível se montar num ambiente 3D toda a aplicação. Você coloca um óculos 3D e se vê dentro da sua fábrica com aquela célula robotizada ali dentro da sua fábrica. Você vê o espaço, você vê o tempo de ciclo. Não tem como falar não, Uhum. porque você está vendo funcionando. Você pode falar não porque às vezes o investimento, né, não é no fluxo de caixa da empresa ali, não cabe aquele investimento, enfim, por outros fatores, mas não porque não funciona ou porque você, né, você tem medo de, Uhum. de performance, porque a gente consegue provar isso com as ferramentas de simulação e estudo de engenharia que as empresas de software como a Otimize e a Onro Uhum. também possuem. Não, então é isso. Então, assim, diretor de empresa, se tiver essa dúvida, se tiver essa dor, a gente está aqui para ajudar, né? Tanto a Otimize como a Honro, como as duas juntas, pode estar indo, fazendo todo o levantamento, dando um pré-orçamento para levantamento de CAPEX, ajudando a estudar o ROI. A Honro tem um laboratório em São Paulo para a gente fazer as POC, as provas de conceito, questão de treinamentos, tá? Então, por exemplo, é que eu falo falei recentemente para um cliente nosso. O cliente tem muito receio de ficar na mão, né, do integrador. Tanto a Otimize quanto já percebi o perfil da Honro, a gente não quer vender manutenção.
Não é o nosso propósito, a gente quer vender projeto. Então a gente vai dar o treinamento para sua equipe de manutenção, seja lá em São Paulo, seja aqui na Otimize, né? Garantia do trabalho. Então pode ficar tranquilo, backups, tudo isso vai ser entregue para que a sua equipe possa depois manter isso. E falando um pouquinho de manutenção, né, Douglas, qual que é o tempo de horas trabalhadas? Qual que seria o parâmetro para a gente, manutenção do robô? O que que eu tenho que fazer? Como é que é a preventiva? A gente, a gente já tem os spare parts dimensionados, né, para cada perfil de robô. Então, cada um vai ter uma lista ali de spare parts. Horas trabalhadas vai ter uma dinâmica muito grande em relação a. Eu tenho um robô que é de 25 quilos, mas ele está operando com uma carga junto com o gripper e o total é 16. Então eu tenho naturalmente um desgaste menor de todos os eixos, porque eles estão predispostos para suportar até 25 quilos. E eu só estou colocando neles 16. Ah, mas e o projeto de 25 quilos e você colocou 25? Tá tudo bem, ele foi projetado para isso. Só o tempo da vida útil daquele eixo, ao invés dela durar 15 anos, talvez ela vai durar 10, né? Mas a expectativa, falando em anos, é mais ou menos quanto? Anos ou horas? Como Hum, é que é? Olha, vou te falar assim que nos últimos 7 anos que eu faço interface com a Onro, não me recordo de ter vendido spare parts ou ter que trocar eixo de robô em aplicações bem dimensionadas. É, e eu já declinei de projetos que eu poderia ter ganho porque a gente não achava que aquele projeto ele ia, O robô, então, é ele quase ia igual ao funcionar. CLP, que o pessoal tinha dor lá no passado. Ah, mas isso aqui vai estragar, vai queimar. Eu falei, cara, vocês vão tudo morrer, esse CLP vai estar rodando aqui. É mais ou menos por aí. Não, tem peças de desgaste, Aham. né? Não são só É porque eletrônicas. tem Então, uma um robô cinemática móvel, envolvida, né? isso, um robô Uhum. móvel, ele tem um pneu, por exemplo. Uma das Aham. peças do robô móvel é um pneu, Mas é uma é borracha irrelevante, né? resistente, mas eventualmente, ela vai desgastar. Você tem que trocar o conjunto do E no motorizado ali da levantamento do roda. CAPEX, como o próprio Douglas falou, então já tem os spare parts, né, pessoal? Então, assim, você já consegue ter uma ideia de custo de desgaste. É como se fosse um automóvel, tem o óleo que tem que trocar, tem as suas peças de desgaste ali de uso, né? E tem peças que é por um tempo, um ciclo de vida muito maior, né? E E, um ponto importantíssimo, Fábio, é de se comentar para os gestores que estão nos assistindo, é aí que a diferença de preço é considerável. Porque se pegar dois robôs colaborativos, os dois de 12 quilos, e pegar a carga aqui e agora, os dois vão fazer o movimento. Tenho certeza que eles vão Uhum. fazer o movimento e vão atender. Mas internamente, e aí a gente fala pelo tempo que a gente tem de mercado, por quantas vezes a gente já passou por evoluções nos nossos produtos, na linha de robôs TM, por exemplo. Hoje a gente está entrando até com. Hoje não, há alguns anos já a gente entrou com a série TMS, que é uma versão aprimorada dos robôs de 6 eixos. É aí que está o diferencial, porque se você pega uma aplicação muito exigente e que está no limite do payload, no limite da velocidade, e aí você coloca robôs diferentes lá, um vai durar 2 anos, o outro vai durar 5, 7, né? Então a precificação é aquilo, tem mercado para todo mundo. E Uhum. não está errado quem escolheu o mais barato. Uhum. É, ele tem que estar ciente de que o mais Tem que barato estar bem é mais assessorado, barato né? por um motivo específico, Uhum. né? Vou comprar um carro, eu posso comprar. Todo carro vai te levar do ponto A ao ponto B, te garanto. Só que se você tiver que sair daqui e ir para São Paulo num carro, você vai ter uma performance, uma segurança e uma vida útil se você faz isso toda semana ou todo mês, por exemplo. E outro carro vai te dar outra performance, outra segurança e outra vida útil, né? Você vai rodar E nem muito só mais isso, km né, sem ter Douglas? dor A de gente tem que cabeça. sempre pensar, quando a gente vai escolher um parceiro, eu sempre falo para os nossos clientes, um parceiro para serviços industriais e produtos industriais, você tem que pensar peça de reposição, você tem que pensar a qualidade do produto, porque depois que isso aqui está rodando lá, ele não pode parar mais, né?
Então, peça de reposição, qualidade, porque muitas vezes a gente teve uma, agora até diminuiu, mas teve uma época que tava uma explosão aqui, tipo CLP. Tinha CLP da marca Otimize, se você quisesse. Os caras lá importavam um hardware, alguma coisa nesse sentido, e trazia para cá. Um CLP, na verdade, é uma coisa simples, é um computador, é um processador, enfim. Cara, mas e aí, quando dá problema nisso? O cara trouxe um container daquilo e nunca mais na vida vai trazer outro. Então você não vai conseguir fazer manutenção, você não vai ter peça de reposição. Isso tudo tem que ser levado em consideração. Então, quando você escolhe um parceiro como a Honro, que está 100 anos no mercado, né? Uma empresa japonesa que a qualidade do japonês já é amplamente conhecida aqui no Brasil. Então, é esses pontos que a gente tem que levar. Às vezes 10, 15, dependendo da questão, 20%, um pouquinho a mais de investimento, justifica em todo o processo, Certamente. né? E a Honro ainda tem um fator que a gente trabalha muito no nosso time comercial, que a gente não vive de robô. Nós não somos uma empresa só de robótica, que é Uhum. muito natural e são muito boas. Não estou falando que está errado ser só de robô, não. Mas a gente tem um cuidado para entrar nos projetos, porque antes de ganhar o projeto, a gente não quer perder o cliente. Aonde eu quero chegar? Às vezes a compra de um robô é algo, é o evento da empresa. Ela não vai comprar, ela não compra robô todo mês. Ela Uhum. não compra vários robôs por ano e todo ano. Se ela tem um final de linha lá, ela fez a robotização desse final de linha, vai enquanto aquele robô durar e aquela linha vai ficar lá o robô, ela não vai comprar mais robô. Então, a Onrum, nós temos um cuidado de não vender nada que a gente não tenha tranquilidade, porque nós temos várias outras unidades de negócio que são muito importantes dentro do nosso core business. A Onrum, pessoal, tem uma dimensão. A Onrum fatura 8 bilhões, isso dados de 2023, se eu não estiver enganado, 8 bilhões de dólares a nível mundial. Então, não é uma empresa, é listada na S&P nos Estados Unidos, é listada na Bolsa na Ásia. Então, é uma empresa muito sólida. E pelas várias unidades de negócio que nós possuímos, sensoriamento, controle, movimentação, sistema de visão para São CFR mais de 21, parte 200 mil 11. itens, não são? Exato. Então, é muito produto. O nosso cliente, ele pode não usar o nosso robô, mas ele pode usar os nossos sensores, os nossos controladores. Ele pode usar. Então, nós não vamos colocar em xeque um cliente Por por conta causa de de um um robô. projeto, Uhum. porque a gente prefere, no longo prazo, é mais importante para a gente Isso tem manter a mais esse, manutenção do esse cliente. selo de validação, né? A gente não tá Exato, lá só para vender um robô. O exato. robô faz parte de um mix de soluções que é interessante, mas não vai colocar em Vai, xeque todo o relacionamento por isso. e isso vai acontecer do cara vender um robô e não vai voltar na fábrica nunca Sim. mais, só quando ela quiser comprar outro robô. Tá tudo certo. Nós não. A gente vai toda semana. Não, legal. Douglas, eu quero encaminhar para o final aqui, mas tem um tema que a gente não falou e a Honro também é uma referência e eu queria que você falasse um pouquinho dos tipos que tem, diferenças, que é a parte de sistema de visão, né? O que que é um sistema de visão, o que que é uma câmera de visão, o que que é um sensor de visão, 2D, 3D, a IA que hoje está podendo ser embutida nisso. Dá um overview para a galera. Uhum. Bom, o sistema de visão, basicamente, ele entra em aplicações aonde a gente talvez teria uma operação manual fazendo uma inspeção, seja ela o que for. Um conceito importante para sistema de visão é que a informação a ser inspecionada ela precisa estar disponível. Então não é um raio-x, não é um ultrassom, é uma visão. Então eu quero identificar um defeito numa superfície de uma peça, um padrão de montagem para eu saber se um frasco, se ele está com a etiqueta, se ele está com a tampa, se a tampa foi enroscada até o final, porque eu tenho ferramentas de medição, se o produto está com a tampa da cor certa, porque eu posso ter variações no produto, sei lá, o shampoo e o condicionador, a tampa é diferente, a cor. E aí eu não posso pôr, mas a tampa é a mesma, fisicamente, ela é igual. Só que eu não posso pôr a tampa da cor do condicionador no frasco do shampoo, senão eu vou induzir o cliente a um erro. Eu posso fazer inspeção por cor. Então, são essas aplicações de inspeção, principalmente,
é que entram as ferramentas de sistema de visão. E aí, as mais diversas e aplicações extremamente complexas. A gente tem aplicação de 14 inspeções por segundo, né? Então, não é que tem que ser lento, nada disso. A gente tem produtos adequados para cenários diferentes. E a parte de rastreabilidade, que envolve leitura de código, é, OCR, né, para identificação ali de data, validade. Você tem um processo de marcação, né, dos datadores, por exemplo, mas você não sabe o que se marcou o correto. E você não tem essa rastreabilidade. Então, os leitores de código e os leitores OCR entram após para que você consiga acompanhar e fazer a validação dessa marcação. Então, você garante que o que está saindo com a data certa, com o lote certo, você consegue saber que hora que isso foi produzido, se você teve alguma perda no meio do processo, porque se eu tenho um leitor que aqui ele leu todos os 1.000 produtos que foram produzidos e na saída só saíram 950, eu sei exatamente quais os 50 produtos que se perderam nesse meio tempo e qual que foi o tempo entre um e outro, enfim. Então, você consegue ampliar muito o escopo de rastreabilidade. E a partir do CFR 21, atendendo a 21 CFR parte 11, que é uma normativa também internacional que estabelece padrões de rastreabilidade no software. Garantir que qualquer modificações do software sejam rastreáveis. E aí você consegue fazer uma exportação garantindo para o seu importador que aquela inspeção de qualidade ela realmente foi dimensionada e executada Isso aí achei conforme o bacana padrão. você falar, Douglas. A gente está desenvolvendo aqui uma aplicação hoje, né, com um sistema supervisório para acoplar um sistema de visão atendendo toda a parte da CFR 21, né? Que na verdade tem a parte internacional, mas tem a parte que a Anvisa adota, Uhum. né? Inclusive, a gente estava recebendo algumas demandas de alguns clientes que foi lançada uma portaria, acho que em 22, e agora está vencendo aí, o pessoal tem que implementar mesmo. Então a gente está desenvolvendo para atender. Então, aquilo que o Douglas falou, você tem que garantir que não houve alteração no software, ou se houve, tem que ser tudo documentado, rastreado, um checksum, algo nesse sentido, né? E a gente está desenvolvendo uma aplicação aqui e provavelmente a gente vai estar acionando vocês para estar implementando o módulo de vocês no nosso sistema supervisório. Então a gente vai ter essa solução aí, tá no forno. Legal. E o Legal? mercado é carente É disso. Não carente. tem tantas empresas qualificadas A para gente entregar fez isso um, no mercado. A gente Então, fez uma leitura aí, faz tem uma, muito duas, sentido. parece que dominam o mercado aí, né? E de um atendimento bastante provável de quem domina o mercado, né? Então não tem um Consegue atendimento. abraçar todo É, mundo, né? aham. Não, legal. Bom, pessoal, então falamos assim, cara, aqui a gente tinha que ficar umas 5 horas falando, né? A gente falou um pouquinho de visão, nem entrou na parte de IA da visão, né? Mas tem muita coisa, tem a parte de RFID, tem, cara, tem tanta coisa, parte de segurança, Preditiva, assim, manutenção preditiva. então assim, é tanta coisa, mas quem sabe a gente vai ter que fazer uma outra outro dia, né, Douglas? Senão nós vamos cansar aqui 2 horas de podcast. É um podcast mais denso, né, galera? Não tem como falar desse nível de tecnologia de uma forma que não seja um pouco densa, né? Mas, Douglas, tem alguma consideração que você quer fazer, alguma mensagem que você quer deixar para os nossos A ouvintes mensagem, aí? a mensagem principal é assim: procurem o time da Otimizem, eles têm todos os acessos na Onrum, e faça ali os seus exercícios de viabilidade. Ninguém vai chegar com um projeto pronto, enfim, tudo vai ser pensado para o seu processo. Então a sugestão é que convide o time da Otimize para levantar a oportunidade, fazer uma análise estratégica e com base nisso você vai ter acesso a uma precificação e ela vai sendo ajustada para caber no budget que faz sentido para a sua indústria. Então, acho que a mensagem mais importante é essa: percam o medo de orçar. Orçar ainda não é comprar, né? É isso aí, pessoal. Acho que o que o Douglas puxou é um insight legal. A gente está aqui para isso, como ele mesmo disse, a Otimize, a Honra, estamos trabalhando em parceria para trazer soluções para melhorar o nosso
nosso parque industrial brasileiro, tá bom? Estamos aí à disposição de todo mundo. Deixar um agradecimento aí novamente pro Douglas, que veio lá de Belo Horizonte, não é, Douglas? Isso. Veio visitar a região e aproveitou para fazer esse bate-papo com a gente, compartilhar o conhecimento dele. Muito obrigado, Douglas, e até uma próxima Eu aí. que agradeço. Valeu, Valeu. obrigadão. Rapaz, a gente começa a falar